Olá, colegas e amigos do canal Síntese. Vamos continuar aí nossa agora aula 14, né? Continuar os princípios fundamentais aí a parte 2. Hoje a gente vai pegar o artigo 2º da Constituição e vamos lá, né? Então o artigo 2º começa aí. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ponto, vamos conversar sobre isso daí, né? Então isso daí é o princípio da separação dos poderes. Então esse princípio de separação dos poderes vem lá de Montesquieu, né? Lá do século XVIII, né? Que traz a independência e a harmonia entre os poderes, né? Então no Brasil a gente tem três poderes, né? Funções do Estado aí, que é o legislativo, né? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, né? Então a gente tem o Estado tem a função de legislar, de executar e de julgar, né? Poder executivo, o que a gente pode falar, né? Ele tem aí como principal ele legisla e fiscaliza, né? Só que isso, gente, não é geral, não é 100% não, porque excepcionalmente o poder legislativo ele pode administrar e julgar, né? Então a gente vê que apesar de ser separado os poderes, ele também ele tem não é uma divisão radical, né? São funções típicas e atípicas. Então, por exemplo, o poder legislativo, no artigo 52, que a gente vai ver depois, o Senado pode julgar o presidente da República, né? Então, ele não só legisla e fiscaliza, o poder legislativo também pode julgar. É, o importante de saber disso é que um poder ele controla o outro poder, né? Porque isso daí é interessante, que é um balanceamento entre os poderes, né? Para nenhum ficar mais forte que o outro. Imagina que um poder fica mais forte, né? Então isso daí é um controle que dá harmonia e a independência dos poderes. O poder executivo ele tem a função principal, né? A função típica de administrar, né? Mas funções atípicas, excepcionalmente, ele legisla, fiscaliza e julga, né? A gente vai ver depois no artigo 62, o presidente da República pode fazer uma medida provisória com força de lei. Então, o executivo, né, o presidente aí do executivo, ele não só administra. Se ele pode legislar, né, pelo artigo 62, ele pode fazer uma medida provisória. Interessante, né? E o poder judiciário? A função do poder judiciário é julgar, mas como eu falei que não há uma divisão radical, né, tem que haver um balanceamento entre os poderes, ele excepcionalmente legisla, fiscaliza e julga. Por exemplo, no artigo 103, a linha B, né, está escrito lá que o Conselho Nacional de Justiça pode fiscalizar, legislar quando convoca uma licitação ou cria um edital de concurso, né? Então você vê que o Poder Judiciário não só julga, né? Ele também tem função atípica de legislar e fiscalizar. Então, o importante é saber que nenhum poder, né, das funções aí do Estado, eles são, não há uma divisão radical, né? Então, para que isso? Para nenhum poder ficar mais forte com o outro e é um mecanismo de controle recíproco, né? Tem até uma expressão aí de americana que é check and balances, né? Muito falado, já até caiu em concurso, que é isso, é o balanceamento dos poderes. Gente, não há hierarquia entre os poderes, tá? Eles são irmãos aí, tá? Beleza. Vamos lá. Esse é o artigo 2º, vamos para o artigo 3º aí. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Vai aparecer aí? São as metas, ações e objetivos a serem seguidos pelo Estado, né?
geralmente são verbos, né? Construir, garantir, erradicar, você vê que é tudo no infinitivo, né? Então, primeiro, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Isso daí vem da Revolução Francesa, né? Que liberdade, justiça e solidariedade, né? Aquele liberté, égalité, fraternité. Eu não sei pronunciar muito bem francês, mas é o lema aí da Revolução Francesa, né? Então, livre, justo e solidário. A gente pode fazer essa analogia. O segundo, garantir o desenvolvimento nacional. É, né, ordem e progresso, bem claro na nossa bandeira, né? E garantir o desenvolvimento nacional em todas as áreas. A gente não está falando em desenvolvimento nacional e tecnologia, né? É social, é desenvolvimento tecnológico, é desenvolvimento pesquisa, é desenvolvimento cultural. Isso daí tá, né? Se vier uma coisa de concurso aí restringindo, cuidado, pode ser qualquer área. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? É interessante que a gente já tem bem claro aí, né, no artigo 3º aí, esse terceiro aí, que a própria Constituição ela já percebe que existe a pobreza, né? Perceber que o Estado brasileiro é um Estado ainda subdesenvolvido, né? Lembrou da aula de geografia que a gente estudou aí no segundo grau, né? Apesar que pobreza existe até nos países desenvolvidos, eu não estou falando isso, mas é, é que é interessante que a Constituição aí logo no início já aceita, né? E é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Beleza? Vamos para o quarto aí. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer formas de discriminação. Beleza. É, Sem preconceito, a gente vai ver isso mais lá no artigo 5º, mas, né, vai falar mais de preconceito, né? Aqui deixa bem claro, né, que preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade é, é promover o bem de todos, né, e qualquer outra forma de discriminação. A gente pode pensar aí, por exemplo, homofobia entraria aí? Entraria, por que não, né? Apesar de tá falando raça, né, de sexo, entraria, isso pode ser bem enquadrado e ficar bem claro na cabeça aí a questão de discriminação. Por exemplo, vamos pensar um edital de um determinado concurso que fala que aquele concurso só pode ser feito por homens, mulheres não podem fazer. O que vocês acham? Acha que isso é um preconceito? No caso, não, porque o preconceito ele é a ideia da justiça, né? Os iguais com os iguais, os desiguais desiguais. Quando há um edital assim que você tem que restringir, né? Se você tem uma justificativa para aquela restrição, não é um preconceito. Agora, se você não tiver uma justificativa, aí é considerado uma discriminação. Então, preconceito é uma palavra muito pesada, né? Mas a gente tem que pensar que né, discriminação aí pode ser uma discriminação positiva, às vezes sendo justificada não tem problema nenhum. Agora, discriminação de origem, raça, sexo sem justificativa é crime e isso não é aceitável não. Tranquilo, gente? Então, o artigo 2º define os poderes da União. Como eu falei, são poderes lá que vêm do Montesquieu, a ideia de dependência. A gente tem que saber que esses poderes, o poder legislativo, executivo, judiciário, eles têm a função principal de legislar e fiscalizar para o legislativo, administrar para o executivo, julgar para o judiciário. Só que essas funções típicas, só que existem outras funções atípicas, que o poder legislativo
ele pode administrar e julgar, o Poder Executivo ele pode fiscalizar e julgar, legislar, né? O Poder Judiciário pode legislar, fiscalizar e julgar. E isso é o balanceamento, isso é positivo, para nenhum poder ficar maior que o outro. No artigo 3º aí, a gente colocou aí as três metas, ações, objetivos, né? E depende do que a gente analisar, né? De construir uma sociedade livre, justa e solitária, né? Que vem da Revolução Francesa, garantir o desenvolvimento social, erradicar a pobreza, promover o bem de todos sem preconceito. Beleza, gente? Tá aí mais um esqueminha. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, Procongaer. Né? Quem quiser decorar, dá uma pausada aí. É uma boa colinha. E outra colinha é essa daí, que é outro esquema, né? Mas mesmo esquema do artigo 3º, que já faz o Congraer Pro, né? Aí você escolhe qual que você vai decorar para a prova, mas tem que saber, gente. Isso daí cai, concurso, não tem jeito. É assim mesmo. Uma outra tabelinha que eu achei no Google Imagens aí, infelizmente não achei a fonte, quem souber aí, por favor, comenta aí embaixo, mas que eu achei muito legal, que mostra o critério amplo de cada poder, o critério subjetivo fala sobre o critério objetivo material, critério objetivo formal. Dá uma pausada, é uma boa leitura aí para a gente ter daquela parte lá que eu falei lá do artigo 2º, muito bom. Gente, esse foi o artigo 2º e 3º, né, bem sintetizado aí, bem sínteses, né? Dá uma curtida aí nesse vídeo, compartilha com os amigos. Até a próxima aula, um grande abraço.